Bom dia a todos. Que a paz de Jesus nos envolva. Eu esperei por esse momento 14 anos da minha vida. Não é muito para quem já tem 56, né? Mas esperei por quê? A primeira grande alegria desta encarnação foi conhecer a doutrina consoladora dos Espíritos. E a segunda maior alegria foi conhecer a obra de Pietro Baldi. Não que minha filha querida, cadê Natália, deve estar lá fora, e meu filho Bernardo e meu esposo não sejam alegrias. Mas é porque as alegrias espirituais nos conduzem a caminhos de entendimento, né, das relações humanas, o que nós viemos fazer nesse mundo, para fazer com que a gente compreenda melhor a própria família, compreenda tudo ao nosso redor. Enfim, hoje nós estamos aqui e eu agradeço muito a generosidade, o carinho de Ariston, de Isa, que nos acolheu. Vocês chegaram agora, eu estou aqui aproveitando essas paragens desde ontem. Cheguei de Goiânia, estou aqui desde ontem. Foi muito gostoso, dormi muito bem. E agradeço também a Rafael, que é uma honra, esse menino lindo, que sorriu para a doutrina espírita, sorriu para a obra de Ubaldi, e compartilhar com ele esse momento. Eu quero que vocês enxerguem aqui agora, não uma palestrante, mas uma simples mulher que tem trabalhado há 35 anos, que eu conheço a doutrina espírita, tem 20 que eu conheci a obra de Ubaldi. Estamos aqui conversando. Talvez não tenha resposta para todas as perguntas. E uma pessoa já me perguntou antes de eu... Você trouxe livro? Que história de livro é essa? Porque, em 2004, começou uma voz interior a falar comigo. Maurício Crispim falou, para e anote. E eu estou anotando até hoje. Então, eu trouxe para vocês dessas anotações uma obra, que é uma captação noúrica também, que é a visão psicológica do Evangelho do Cristo, em que une os conteúdos da nossa doutrina e a queda de Ubaldi. Tá, ok? Trouxe também um pequeno volume, que é Ampliando os Horizontes, e, com a ajuda da espiritualidade, devagarinho a gente vai colocando esses livros para publicações futuras, porque eu tenho 14 em minhas mãos escritos já, e preciso compartilhar com vocês, porque não são meus. Ok? Vocês estão muito sérios. São sérios, né? Então, vamos lá. Chico Xavier e Pietro Baldi, 2 apóstolos de Jesus, 2 vidas, 2 mediunidades. Eu gosto muito de fazer os links, e Emmanuel nos diz, no seu livro A Caminho da Luz, Jesus, um dos membros divinos, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. E quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, vejam, para quem conhece a obra, sabe que todo esse processo de criação da Terra, ele está diretamente ligado ao governador espiritual. E ele planejou, foi tudo planejado, né? E desde a formação planetária até a vinda do Cristo, o planejamento já ocorria. Gosto muito de Irmão Áureo, mentor da minha casa. Amo esse livro, Universo e Vida. Então, olha o prefácio de Universo e Vida. Áureo, em Universo e Vida, acolhe e repete algumas profecias em que o Consolador prometido pelo Cristo ensaia os seus primeiros passos na crosta planetária, confirmando aquilo que Emmanuel e vários eminentes espíritos disseram por diferentes médiuns. Então, foi um livro publicado pela Federação Espírita, e olha o que irmão Áureo fala. Jesus há muito tem enviado seus colaboradores. Mesmo antes de Jesus, a história registra a passagem de luminosos gênios espirituais, como os sacerdotes do Antigo Egito, os Mahatmas da Velha Índia e vultos como Confúcio, Buda e Sócrates. Então, o Consolador prometido, ele já vem ao nosso encontro de eras distantes da nossa concepção atual.
Nós vamos ver o papel de cada um. Todos esses foram gênios espirituais. Por que gênios espirituais? Alta capacidade mental, alta capacidade criativa. Isso denota um gênio espiritual. E todos eles estão na pauta do nosso Consolador prometido. Mas foi entre os hebreus, olha o que o irmão Áureo coloca, que esses missionários mais se manifestaram, a começar pelo neto de Abraão, Jacó, que se transformaria em Israel, pai das 12 tribos. Ele voltaria como Moisés e Elias para tornar novamente ao mundo na figura de João Batista. Então, nós vamos ver que, nessa época, estaria sendo implantada entre nós a ideia do monoteísmo. Mas o que era ainda o monoteísmo, se não a existência de um único Deus, né, Pai de toda a criação, mas numa visão antropomórfica. O que é essa visão antropomórfica? A mão de Deus está sobre nós, nos abençoando. É dar a Deus a forma humana, mas é o que a nossa pobre mente humana consegue abarcar. E ainda hoje não é muito diferente disso, uma grande dificuldade. Então, esses luminares continuam. E Áureo nos coloca, tal como ele, Abraão, que foi mais tarde Salomão e Simão Pedro. Estão fazendo já alguns links aí? Abraão, Salomão e Simão Pedro. Isaac, que seria Daniel e, posteriormente, João, o evangelista. José, o chanceler do Egito, que viria a ser Davi Paulo de Tarso. E muitos outros que, a chamado de Jesus, integrariam o seu colégio apostólico. Vejam quantos fazem parte, já faziam parte desse colégio apostólico, como verdadeiros apóstolos e figuras. Nós estávamos conversando no café hoje, eu, Ariston, Rafael, da necessidade de nós compreendermos esses apóstolos que, estando reencarnados nessa terra, eram homens com dificuldades humanas mesmo, do dia a dia. E eu ainda disse para Rafael, adoro ler aquele livro, preciso reler, né? Pietro Baldi Nazários, que é um Pietro Baldi também homem, discutindo as coisas, o preço das coisas, a gripe, porque nós achamos que todos eles vieram porque já estava tudo pronto, porque era muito fácil fazer. Nada é fácil. Tudo pede labor. E a obra de Pietro Baldi nos traz essa ideia desse tamanho desse labor. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolos. Está lá em Lucas. Então, o Cristo chama aqueles, né, que iriam dar continuidade à sua obra depois que ele veio e deixou o seu evangelho de luz. E o que é um discípulo? Significa o quê? Aprendiz. E apóstolo, alguém enviado. Aquele que vai ter um compromisso maior, vamos dizer assim, direto com a obra da difusão do Evangelho. Então, após a ressurreição e a ascensão de Jesus, os enviou ao mundo para que fossem suas testemunhas. E a vida deles não foi fácil. Os apóstolos tiveram que trabalhar muito, e trabalharam. Ide por toda a parte, disse o Cristo, curai os enfermos, expeli os demônios e anunciai o Evangelho. Numa das passagens, né, do trabalho desses apóstolos, Simão Pedro e João, eles entram num templo e tinha um coxo, né, um paralítico. Então, Pedro olha e diz, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, eu vos dou. E ele saiu curado. E eles fizeram curas. E eles difundiram o Evangelho. E morreram por ele. Mesmo que tenham tido momentos humanos de fraquezas, de falhas, como todos nós temos. Nós fazemos assim, né? Eles também. Mas Jesus, além dos apóstolos diretos, continuou enviando os seus trabalhadores.
Então, ele deixou a prova viva. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Jesus veio, consolou diretamente, mandou os apóstolos, e eles continuaram consolando. Mas a voz do Cristo não se calou. Cristo é encasquetado com a gente. Cristo não desiste da gente. E é por isso que esse Consolador prometido, agora, está nas mãos daquele que nós tanto conhecemos. Certo? Nascia a 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir o cristianismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus. Isso é Emmanuel, a caminho da luz. Então, nascia o codificador, que nós conhecemos, Kardec. E aí Áureo diz assim, o grande espírito do apóstolo Tomé reencarnou a 3 de outubro de 1804 com a excelsa missão de codificar o Espiritismo. Trouxe aqui a título de curiosidade, sei que muitos não comungam talvez da mesma ideia, né? Que para saber quem foi quem nos processos reencarnatórios tem muita divergência, mas como eu estou falando de Áureo, Áureo diz assim. Muitos dizem assim, mas como pode o apóstolo Tomé, que era tido como o quê? Incrédulo, né? Tenho que colocar, porque quando Jesus vai e volta, está com os apóstolos, a paz esteja convosco. Aí os apóstolos, e Tomé não estava, né? E Tomé chega, e eles falam, o Cristo esteve conosco. Ele diz, acredito não. Acredito não, só se eu colocar o dedinho lá, nas chagas. Não foi assim? Mas como divisar um espírito reencarnado? Nós temos várias facetas. O Baldi explica muito bem a formação da nossa personalidade no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Vivemos personalidades, forças que interferem na nossa forma de ser e de agir. Se veio na personalidade, né, de Kardec, foi para desenvolver o intelecto e a pesquisa. E se foi como Chico, foi para desenvolver o quê mesmo? Amor, sentimento, o sentir o pulsar da vida, o doar. E Emmanuel diz o que para nós? 2 asas que se elevam ao infinito, o espírito. Através de quê? Da sabedoria e do amor. Por que não? Então, eu trouxe como curiosidade, fica para a gente pensar nessas coisas. Então, foi Áureo que disse. Enfim, o codificador, aquele que estabelece códigos, leis, preceitos e normas. E trabalhou muito bem, e codificou, e deixou uma base, porque sempre será a nossa base. E eu digo para vocês também uma coisa, conhecer a obra de Pietro Baldi me fez amar ainda mais o trabalho desse homem. Um trabalho maravilhoso numa época difícil. Vocês têm dificuldade de falar sobre reencarnação por aí? Tem? Não, é fácil, as pessoas aceitam bastante. Mundo espiritual, mediunidade, é fácil? Não é, não. Tem gente que até engole quando alguém pergunta assim, você é o que mesmo? Qual a sua religião? Eu sou cristão. Tem medo de falar que é espírita, né? Sei lá, espírita parece macumbeiro, parece isso, parece aquilo, mexe com demônio. Então, às vezes, a gente tem que se firmar o pé. Eu sou espírita. Porque outros vieram antes de mim e fizeram um trabalho maravilhoso para deixar aqui, para ser visto, estudado e sentido. Porque a vida precisa ser sentida. E ele deixou o Pentateuco para nós. A base que nos norteia. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns. Allan Kardec, na sua missão, contaria também com colaboradores. Jesus manda os seus enviados e eles também têm colaboradores, porque ninguém pode fazer tudo sozinho. O Baldi explica também, nessa lei do princípio das unidades coletivas,
que nós somos todos criados juntos e misturados e interligados numa lei de colaboração. E ele também teve os colaboradores. Muita gente acha que a base kardeciana veio através de Kardec unicamente, mas não, nós tivemos colaboradores. Kardec teve colaboradores. Quem? Jean Baptiste Rustem, que organizaria o trabalho da fé, de Leon Denis, que desdobraria o aspecto filosófico, Gabriel Delany, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando, assim, na codificação kardeciana no Velho Mundo e dilatando-a com necessários complementos. Tem gente que não gosta nem de ouvir falar nisso aqui, ó. Vai excluindo. Isso aqui não é espiritismo. Isso aqui também não é. A doutrina é dos espíritos e não dos espíritas, que muitas vezes segregam, separam, seccionam para atender interesses particulares e próprios, de um dogmatismo que não nos leva a nada. Concorda ou sem corda? Então, vejam, esses colaboradores estão colaborando, mas a doutrina também avança, porque, então, como falar de evolução, se não falar de complementos futuros? Nosso café da manhã hoje foi rico, gente, correu uma fofoca danada. A gente estava comentando que a gente é da época, eu sou da época da máquina de datilografia, né? Não tinha computador, não existia nada. De lá para cá, a vida mudou? Por que os conceitos nossos espirituais não caminham junto, não? Nós somos um todo, e tudo está em tudo, e tudo está interligado. Então, os nossos conceitos também de vida, de compreensão espiritual, também caminham. E ele trabalhou muito bem. Esse homem trabalhou muito. Era meio incrédulo a princípio, né? Mesas girantes, essas coisas de mesa pulando para lá e para cá, ele também não acreditava. Né? Foi lá ver, eu quero ver, aí me mostra e me prova que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e pernas para pular. E ele foi lá olhar e ver. E aí olhou bem, né, com seus métodos de estudo, discípulo de Pestalozzi, e deixou um legado para nós. Olha só, faleceu em Paris a 31 de março de 1869, aos 64 anos de idade, em decorrência da ruptura de um aneurisma. Há quem diga que ele foi sepultado em 2 de abril. Estava trabalhando, mandou a sua mulher, se caso acontecesse alguma coisa com ele estava numa mudança, né? Que ela o representasse, que ela fosse, pois ela foi no local onde estava feito toda a mudança, todo o trabalho dele, e depois ela voltou para ficar com o marido, né? Morto, já falecido. Essa mulher que esteve muito do lado dele. Eu estou puxando a sardinha para o lado das mulheres, porque hoje é 30 de março. É o mês de quem? Das mulheres. Eu não falo muito de homens nem de mulheres, eu gosto de falar do ser. Mas hoje a gente pode falar um pouquinho também, né, de mulher? Não pode? O mês ainda não acabou. Então, lá no túmulo, você foi lá, né, Ariston? Mandou uma foto para mim? Está lá. No túmulo dele está escrito: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Rosana, dá licença. Esse conceito foi atualizado. Está no Livro dos Espíritos. Atualizado. Atualiza aí para nós. Nascer, viver. Está faltando aí essa palavra. Certo. Nascer, viver, morrer. Ok. Repita, por favor. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Isso, ficou mais bonito, né? Porque nasce e morre sem viver? Uai, não dá. Tem que viver. Tá certo, Ariston. E aí, olha só, se ele foi enterrado no dia 2 de abril, não sei, nasce em 2 de abril, em 1910, em Pedro Leopoldo Francisco de Paula Cândido, apóstolo de Jesus nas terras brasileiras, o missionário da caridade. Eu acho interessante essa questão de datas,
Porque a lei é uma só e ela vai trabalhando aqui e ali. Morre o codificador no velho mundo. Renasce, em 1910, um outro enviado nas novas terras. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não é lugar de almas que estão redimidas plenamente com o Evangelho do Cristo, mas almas que querem nascer, viver, renascer novamente, progredir sempre, sem cessar. São almas que vêm buscar a lei, viver a lei no novo mundo, trazendo novas ideias. Não são seres que não espiam ou que não têm provas. Pelo contrário, quando mais se acende, tudo é dual, né? Quem vai trabalhando, trabalha com luz e trabalha com trevas. E as trevas estão aonde? Dentro da nossa alma. E elas estão presentes. Então, nasce Chico, filho de Maria, João de Deus e João Cândido Xavier. Não precisamos falar muito, mas eu não poderia falar pelo menos um pouco. Por quê? Aos 5 anos fica órfão. E, nessa época, já tinha mediunidade. Muito marmanjo aqui, se desabrochar a mediunidade agora, já vai ficar balançado, porque não gosta, tem medo. Eu gosto de ir no centro espírita, mas não gosto de falar desse negócio de mediunidade. Né? Meu compromisso é só cantar, né, Sérgio? Só cantar no centro. Mediunidade, como se a mediunidade não estivesse na música, como se a mediunidade você não trabalhasse com ela na sua profissão. Ela está em toda parte. É um atributo do ser. Eu já vou adiantando. E ele, aos 4 anos, já estava entrando nos colóquios da família, né? Não, a vizinha abortou porque foi uma gravidez ectópica, né? Uma nidação não correta do ovo. Todo mundo falou, o que é isso que o menino está falando? Já era mediúnico o menino. Então, a mãe morre e a mediunidade vai continuando a desabrochar. Ele vinha para sofrer também expiações. Mas, engraçado, como pode se espiar morando com a madrinha? Madrinha seria como fosse uma fada mesmo, né? Fada, madrinha. A coitada do Chico não era, não. E ele sofreu um bocado. Mas ela foi importante também, não foi? A mãe lhe aparecia, por vias da sua mediunidade, naquela vidência maravilhosa, falava, Chico, obedece à sua madrinha, meu filho. E o menino aprendeu a ser obediente. Obedecia, ganhava garfadas na barriga, escondia debaixo dos camisolões que ela colocava sobre ele, e o menino continuava. Não dorme, não. Acorda. Minha mediunidade de evidência está vendo aqui agora assim, uns cochilinhos, por isso que eu vou dando os gritinhos. Então, vamos lá. A mãe lhe aparecia, o menino levava garfadas, e o menino crescia, até que aparece... Está vendo? O pai se casa novamente com Dona Cidália, que manda reunir todos os novos filhos. Vocês já viram madrasta boa? Essa aqui não era madrasta, era boa drasta. Era boa drasta. Então, era o anjo de candura que veio cuidar daquele menino tão sofrido. Pensa nos dias de hoje. Já pensou, Josineide? Você casa com alguém e fala para ele, reúne seus 9 filhos, que eu quero criar todos. Né? Traz para mim, porque eu quero criar todos. Essa é uma santa, né? E criou muito bem a todos. E foi também... Chico se abria com ela, porque o menino continuava a ter visões, via fantasmas, conversava com o padre dava penitência, ninguém entendia aquele menino, ele era um estorvo para todo mundo, mas ela o compreendia, ela o amava, ela cuidava dele, e sabia que ali era uma pérola. E ela dizia para ele ter paciência, porque ele continuava conversando com os mortos, tinha alucinações noturnas. Pensa naquela época, gente. Pensa no início do século passado. Quantas coisas... Quem aqui vive mediunidade? Levanta o dedo para mim, por favor, sem medo de ser feliz. Quem trabalha na mediunidade aqui? Legal.
Às vezes, o próprio médium tem dúvidas da mediunidade. É um limiar, é uma sutileza, não é mesmo? O médium sofre, porque se você fala para alguém, alguém olha para você e diz assim, está pulando corguinho de fasto. Acredito nisso, não. Né? Está querendo aparecer, né? Não acredito nisso. Imagina naquela época, numa igreja eminentemente católica, as pessoas viviam disso, falar dessas coisas. E ele falou, e ele fez. Aí, o que veio? Olha aqui uma dor na família para impulsionar. Aos 17 anos, a irmã fica obsediada e é tratada numa fazenda por um casal espírita. Olha a lei atuando. Então, ele, depois de conhecer a literatura, a base kardeciana com esse casal, funda em 1927 o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Dona Carmen Perácio ouve uma voz, num dos dias de estudo, mandando que Chico pegasse papel e lápis. E ele foi obediente, pegou o papel e lápis. E, a partir desse dia, ele nunca mais largou o papel e o lápis, que foram as suas ferramentas de trabalho. Um dia, nesse auditório, eu lembro do Júlio falando assim, pega um livro aí e vai tentar copiar tudo de novo, vocês. Pega um livro qualquer, precisa ser nem e tenta copiar palavra por palavra. Dá trabalho? Imagina o trabalho desse homem. Então, ele obedeceu e escreveu 17 páginas assinadas por um amigo espiritual. Ali estava iniciada a sua jornada. Em 1931, guardem as datas, em 1932, são datas importantes. Morre o anjo de Candura, que cuidava dele. Dona Cidália morre. E Emmanuel, muita gente diz assim, nossa, Emmanuel implacável. Né? Mas a gente precisa de um espetinho, a gente não precisa? Vai dizer que Chico não precisa, o Chico homem, o Chico, não estou dizendo do espírito, da grandeza dele, mas ele reencarna. A mentora da minha casa, lá em Goiânia, do Grupo Espírita Regeneração, Mãe Zeferina, ela disse assim, cuidem da evangelização infantil, cuidem da evangelização, porque daqui 20 anos eu estarei reencarnando. Reencarnar não é brincadeira. Nós nos tornamos vulneráveis. Então, como não dizer a importância do papel de Emmanuel, um amigo? Se ele via o mundo espiritual, Emmanuel estava ali. E ele tinha aquela presença que foi extremamente importante. Enfim, a dona Cidália morre, Emmanuel lhe aparece no açude, perguntando-lhe se ele queria trabalhar com a mediunidade. Olha a finesse de Emmanuel, aparece e fala assim, olha, Chico, eu estou aqui, mas, peraí, você quer trabalhar comigo? É muito chique, não é? A finesse de Emmanuel. Você quer? É aí que nós damos pleno movimento ao que nós chamamos aqui de livre-arbítrio. O que é um livre-arbítrio meio cerceado pela lei de causa e efeito? Mas nós temos um caminho, um movimento que nós podemos fazer dentro desse limite. Ele poderia dizer sim, como poderia dizer não. E Chico disse sim. E aí foi pedido disciplina, disciplina e disciplina. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê, porque a gente, brasileiro, então, é disciplinado demais, não é? Os nossos regimes, nossas dietas começam segunda e terminam que dia? Terça-feira mesmo, né? Então, sei lá, estava reencarnado aqui, Emmanuel disse, então, vamos lá, meu filho, tem que ter disciplina, disciplina e disciplina. Em 1932, publica Parnaso de Além Túmulo, certo? Eu estou passando por Chico, gente, porque eu vou chegar em Ubaldi, tá? Ao tempo em que Ubaldi psicografava a grande síntese. Sim, está aqui. Está todo fazendo o link. Vocês vão ver. Guardaram as datas? 1927, 1931, 1932. Estão guardando essas datas? Olha como a lei agia dos dois lados do oceano. Atravessava o corgão para lá, tinha um. Atravessava o corgão para cá, tinha outro. Era a mesma lei.
A lei em tudo. Então, era o trabalho em pessoa, assistindo os necessitados, psicografando livros e cartas aos parentes aflitos. E ele levava comida física e comida espiritual. Diz que, certa vez, vocês sabem disso, que um sobrinho da madrinha estava com a ferida na perna, e, naquela época, acreditava-se muito em simpatias, não era? E disseram que alguém sararia se todas as 3 sextas-feiras lambessem a ferida. Quem foi o escolhido? Chico, né? E ele foi lamber feridas para o resto da vida. Vários tipos de mediunidade. Eu não coloquei todas, porque deve ter, né? Vidência, audiência, xenoglossia, que é falar em línguas, psicometria, né? Vocês sabem que a psicometria pega no objeto, porque tudo vibra no universo, e, através daquela vibração, ele tem a percepção de tudo que envolve aquele objeto, tudo que envolve a vibração que está condensada ali. Enfim, mas foi na psicografia que ele deixou o seu marco, esse legado de amor, lágrimas, suor, dedicação e muito sofrimento. Ele disse claramente que não tinha um dia em que ele não chorasse. Vocês sabem de tudo isso, eu sei. Mas eu precisava colocar isso aqui para nós. A vida é colaboração. Emmanuel colaborava, porque nós, mais uma vez, somos eternos colaboradores. A vida é um constante dar e um constante receber. Todos doam e todos recebem. Então, Emmanuel, né, fora um senador romano, Públio Lentulus, que nega seguir o Cristo, reencarna como escravo Nestório, morrendo entre as garras dos leões. Uma das reencarnações no Brasil foi como Padre Manuel de Nóbrega. Isso. Então, todos laboram. O Espírito está aqui, eu já vou falar na linguagem de Ubaldi, no antissistema. E todos que estão no antissistema estão trabalhando. Mentor rala. Chico deve ter dado uns trabalhinhos para Emmanuel também, né? Porque era a missão dele cuidar de Chico, apesar de muito obediente. Ah, Chico, o que você está fazendo aí? Você não está vendo que meu olho está doente, está sangrando? Ué, você tem 2? Levanta e vai trabalhar. Então, foi esse o caminho que ele escolheu, porque nós fazemos escolhas. Não adianta, gente. Quando nós enveredamos pelo conhecimento espiritual, tudo isso de que nos serve a vida, de livros, de trabalhos, de passes que damos, de sopas, tudo que nós fazemos só tem uma finalidade: a nossa transformação através do autodescobrimento, descobrindo as nossas facetas e as nossas dificuldades. Só serve para isso, a nossa transformação. Ninguém tem um caderninho lá do outro lado, assim... Ô, Lucas, cadê o Lucas? Está ali. Lucas, você foi... O Lucas, para mim, ele é muito novinho. Você trabalha aqui na Mocidade, Lucas? É o líder da Mocidade. Ah, ele tem uma cara de líder que eu vou te contar. Então, Lucas, é mais um enviado, gente. Aí, ó, tá vendo? Então, ele cuida da Mocidade. Mas ninguém vai perguntar para o Lucas... Quantas aulas você deu na Mocidade? Você faltou aquele dia que você estava cansado e não foi. Não é isso a contabilidade da vida. A contabilidade da vida é o ser, é o sentir, todos os dias, quando ele vem trabalhar com a Mocidade. Quando ele fala com esse jeito simples, com esse jeito doce. Não sei se na casa dele é doce, mas a gente usa verniz, né? O seu verniz está ótimo, Lucas. Então, todos nós somos assim, cheios de facetas, mas a nossa transformação é a meta. E quando nós trabalhamos individualmente, aquele labor também começa a servir para o coletivo. Quando se acende, ninguém segue a luz e vai embora. Nas nossas doutrinações, a gente fala assim: vai, meu amigo, segue a luz, não é?
Quando a doutrinação está difícil, fala assim, cega uma luz. Doutrinador não sabe o que fala, mas fala, cega a luz, meu filho. Né? Não sabe o que fala, cega a luz. Não é só seguir a luz, não. Tem que ser luz. E servir de farol para aqueles que vêm na retaguarda. E aqueles que amam, preocupam com quem está lá. E volta o seu olhar. Seja Abraão, Salomão, o apóstolo Pedro, seja Pietro Baldi. Então, veja só, na Itália, uma alma ouve e escreve as verdades do infinito. Seu nome? Pietro Baldi. Jesus continuava falando aos corações da terra. Isso aqui não é citação de nenhum lugar, não, foi eu que escrevi mesmo. Porque ele é um enviado também. Mas nós precisamos fazer a leitura da vida, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. As mensagens, a lei, a palavra de Deus está em todo lugar. E o Baldi, além de ver e sentir, ele ouvia, ele tinha visões, ele percebia esse infinito. E foi o legado que ele deixou no papel para nós, para aqueles que vêm com olhos de ver e com ouvidos de ouvir e com um coração para sentir. Nasceu em 18 de agosto de 1886 em Folinho, a 18 quilômetros de Assis. Será por quê que ele escolheu Assis, hein? Podia ter escolhido outro lugar, não pode? Mas não, ele queria lá, ele não é bobo. Quem que nasceu lá? O grande. E a aura fica... A aura daquele lugar está tudo impregnado, e ele queria se impregnar ainda mais. Porque já eram almas assim, ó. Então, ele pediu para nascer ali, filho de Santo Ubaldi, Lavínia Leório Baldi, que era descendente da nobreza e dona de enorme fortuna. Olha, fortuna para nós é problema ou solução? Fala a verdade, gente. Vocês não têm coragem de falar a verdade para mim? Vivendo nesse país com salário mínimo, é solução? A Carmen Maria, que fala a verdade, está falando a verdade, né, Carmen Maria? Então, meus amigos, para pobres mortais como nós, o dinheiro ainda é solução para muita coisa. Pensa que eu não estou vendo vocês lá na Mega Sena fazendo a fezinha toda sexta-feira. Então, assim... Para nós, pobres mortais, a fortuna é um problema. Mas para esse homem, que tinha riqueza em outro lugar, a fortuna era para ele um problema, uma prova. Chico nasceu na pobreza. Teve que viver na pobreza material, deixando um legado de riqueza espiritual. O Baldi nasceu na fortuna e queria se fazer pobre. Pobre perante os homens, pobre diante de tudo que o mundo oferece, para resplandecer diante do que ele via das grandes paragens espirituais. Então, veja, para ele, a fortuna começou desde que nasceu, mas diz que o palácio que ele viveu estava em reforma, e ele não nasceu dentro do palácio, nasceu num lugar pobre. A lei ouviu aquele coração, já sabia das suas dificuldades com a fortuna. Então, ele sentiu, desde a sua infância, uma poderosa inclinação pelo franciscanismo e pela boa nova de Cristo. Foi sempre obediente aos pais, aos professores, à família e, em sua vida missionária, a Cristo. Era um coração educado, coração de luz, um coração amoroso, que nasceu para cuidar também de uma família, assim como nós, tá bom? Esposa, filhos, nós vamos ver. Muitas vezes nós não fazemos e não cumprimos tarefas espirituais porque a gente diz o quê? Ah, eu não posso, porque eu tenho que lavar a roupa sábado, eu não vou para o Monte Alverne, porque eu tenho que fazer almoço. Ah, eu não vou, porque eu tenho que capinar o quintal lá de casa. E a gente não vai fazer a tarefa. A gente fica preso nos comezinhos, nas coisas pequenas do dia a dia. E isso passa.
Se a gente quer fazer alguma coisa, nem passa roupa, vai com a roupa sem passar. Diz que a gente compra tecido agora sintético, as mulheres nem passam roupa mais. Então, pode ir para o centro espírita trabalhar, não precisa passar roupa. Então, veja, ele foi assim. Vamos prestar atenção como que foi a história dele? Quem aqui não conhece a obra de Pietro Baldi? Levanta o dedo, nunca viu nada. Que legal, sejam bem-vindos. Rafael, para com isso. Rafael está levantando a mão, gente. Então, vejam, vocês hoje estão recebendo um presente. Quem foi, então, Pietro Baldi? Ele teve um verdadeiro desabrochamento espiritual e aconteceu no ginásio ao ouvir do professor de ciência a palavra evolução e com a leitura de livros sobre a imortalidade da alma e reencarnação, tornando-se reencarnacionista aos 26 anos. Leu o Livro dos Espíritos. Aquela alma estava pronta, Pietro Baldi estava pronto para compreender as verdades espirituais. E sua alma ansiava por mais, ansiava por poder entender além. Por que existe matéria? Por que existe evolução? A pergunta dele não era, a gente evolui? Será que evolui? Vocês já viram que a lei de Darwin, ela descortinou no campo da ciência a evolução das espécies, a forma biológica, não foi? Foi um marco. Agora vem a doutrina espírita do codificador e fala de evolução do ser, da centelha divina. Então, isso é um marco, evolução. E o Baldi perguntava, mas por que tem que ter evolução? Curioso, né? Para que tem que evoluir? Para que tem que ter matéria? Que história é essa? Então, ele queria saber mais. Sempre no mundo tem aqueles que querem saber mais. A professora de matemática dá uma aula e põe a fórmula no quadro. Vai ter aquele menino que olha para a fórmula e fala, professora, não entendi isso, não. Aí tem outro que olha e fala assim, professora, como que chegaram nesta fórmula de matemática? Tem ou não tem? Vocês são qual dessa turma? Aquele que quer saber como que chegou, aonde que chegou, como que chegou na fórmula? Ou vocês são aquele que olha para a fórmula, tenta decorar e, na hora da prova, cola a fórmula? Tem vários tipos, né, de mentes. Então, o Baldi queria saber mais. Olha só, quem que tinha nascido no Brasil em 1910? Terminado o curso de Direito, em 1910, escolheu o tema para sua tese de doutoramento, a imigração transatlântica, especialmente para o Brasil. O homem era italiano e escolhe fazer um trabalho relacionado com o Brasil. Olha que legal a lei. Eu acho isso fantástico. Foi uma tese longa com mais de 200 páginas. Concordâncias da lei, não é isso? Chico nasce aqui, ele já está lá às voltas, né, com a sua faculdade de Direito. Então, mais uma concordância. Formou-se em Direito, Música e fez-se poliglota. Casou-se com 25 anos. Do casal Maria Antonieta e Pietro Baldi nasceram 3 filhos. Vicenzina, Frango, eu não sei se eu pronuncio certo, eu falo Agnese. Agnese. Tá certo? Isso. Professores de italiano? Chique. Modéstia à parte, eu falo 2 línguas. É, qual, Ariston? Português e baianês. Nossa, que legal! Então, eu falo português e goianês, meu filho. E goianês ganha do baianês, porque vai ter expressão, Deus me livre. Tem hora que a gente estrangola a cabeça do povo. Estrangola tudinho. Conhece a palavra, Rafael? Estrangola? Não, a Natália sabe. A vó dela falava tudo isso. Então, vejam, o Baldi estudava, o Baldi tinha família. À toa? Alguém pode perguntar, a lei podia colocar aquela mente só para servir ao alto, escrever tranquilamente. Mas todos que descem, densifica a sua vibração, toma um corpo de carne e desce aqui, tem um compromisso. E, às vezes, não é só com ele, com outros diretamente. Ah, eu queria tanto, minha família me impede de fazer as coisas, de ir para o centro, queria fazer curso de passe, queria fazer isso, mas é tão difícil. É mesmo. A sua, a minha e a dele. Presta atenção na outra data. Deixou a cargo... Bom,
Ele casou, teve filho, e a mulher também era um problema. Sabe por quê? Rica. Mais dinheiro. Então, aquilo virou um volume de problema na cabeça dele. Família dele, do lado da mãe, rica. Casa com uma mulher rica. E ele tinha que cuidar da riqueza. Porque nos moldes da nossa vida, quem casa quer casa, quem casa cuida de filhos, quem casa, um homem tem que cuidar do dinheiro que Deus lhe deu. Mas o balde não queria falar de dinheiro. Ele queria falar de outras coisas. Ele queria falar do espírito, da alma, do ser. Então, o que ele faz? Pega tudo e arruma um administrador. Porque aquela alma franciscana queria mais. Por ocasião da desencarnação de seu pai, em 1927, ele fez o voto de pobreza. Nascer rico e abdicar da riqueza é fácil também? Como nascer pobre, porque pobre não significa que seja simples e humilde. Tem pobre invejoso, tem pobre reclamão. Se Chico nasceu na pobreza, foi com a pobreza mesmo que ele realizou tudo que ele realizou, com as dificuldades. Ele nasce rico e precisa e quer se livrar daquela fortuna para que ele se conecte dentro da humildade franciscana, da pobreza franciscana, para que ele conecte em espírito com as verdades que tanto ele queria ver, sentir e procurar. Então, foi assim que o balde fez o voto de pobreza. O que estava acontecendo em 1927? Chico estava aqui, não era? Fazendo o quê? Já estava iniciando, fundando o Centro Espírita, e ele estava lá fazendo o voto de pobreza. Aprovando aquele gesto de amor ao Evangelho, Cristo lhe aparece. Nesse momento, é como se o Cristo dissesse: vai, meu filho, é isso que você tem que fazer. Vai e faça o que você tem para fazer. Mesmo que o mundo diga: você é louco, esse homem não bate bem na bola. Então, Cristo aprova o que ele tinha, o que ele fez. Aí, ele, não satisfeito, fez um concurso para professor de inglês aos 45 anos, tá bom? Com 45 anos, está todo mundo querendo o quê? Tem muita gente aqui querendo aposentar, está vendo? E ele estava estudando e foi viver do seu trabalho. Hã? É muito atual. Nós estamos discutindo a aposentadoria, né? E Chico recebia suas primeiras páginas no Brasil. Na primeira semana de 1931, depois da grande decisão franciscana, numa noite reunido com a família, véspera de Natal, o que acontece com o balde? Cristo novamente lhe apareceu, e desta vez... Não, desculpa, não foi na vez de Natal. Ele aparece numa caminhada, junto com Francisco de Assis, lado a lado. Precisa de mais alguma coisa? Aparece o Cristo e aparece o próprio Francisco de Assis, lado a lado, ladeando. Um à direita e outro à esquerda. Fizeram companhia a Pietro Baldi durante 20 minutos em sua caminhada matinal na estrada de Colle Umberto, onde você estava esses dias. Não foi nessa viagem? Então, nós vamos ver que esse lugar é um lugar importante, porque, se em 1931 aparece Francisco, Chico, né? Francisco aqui, Chico aqui. O Chico aqui do Brasil foi convidado por Emmanuel para trabalhar na mediunidade. Duas almas trabalhando para o Cristo, lado a lado, separados por um oceano, mas ligados em espírito. Em 25 de dezembro de 1931, chegou-lhe a primeira mensagem de Natal. Com a família, ele se isola, e ali ele tem a mensagem de Natal, que vocês vão comprar o livro, Grandes Mensagens, vão ler a mensagem de Natal, porque não ficou só nisso. Outras mensagens vieram.
mensagem da ressurreição, mensagem do perdão, e vocês vão ler todas as mensagens, aonde uma voz, a sua voz se manifesta, conversa num colóquio. Ele não via a figura, mas a sua mediunidade é aquela mediunidade que vocês já ouviram falar. Qual é a mediunidade do futuro? Qual? Era a mediunidade intuitiva. Era com ela que ele trabalhava. E já recebia pela intuição. E muitos, na ignorância humana, diz assim, só gosto de ver livros espíritas que têm a assinatura do nome do Espírito. O que menos importa depois que uma alma se eleva é o seu nome. Ela não perde a individualidade, mas ela consegue perceber uma totalidade. As semelhanças e se irmanam em correntes infinitas, vibratórias, correntes de pensamento. A gente fica procurando nome, porque é o ser que muda. Nós não vamos ter perninha, bracinho, orelhinha, narizinho para o resto da vida. Isso aqui é uma forma humana, numa vida de um mundo de provas e expiações. A nossa forma atual é essa, mas não será eternamente. Porque o espírito não tem forma. Então, vamos lá. No verão de 32, começou a escrever a Grande Síntese, com 100 capítulos, escrita em 4 verões sucessivos. Foi traduzido para vários idiomas. Primeiramente, foi em fascículos, né? Foram páginas, e o pessoal do Brasil lia. Chico lia, outros liam. E faziam aquele intercâmbio. Vocês não estão cochilando, não, né? Agora mesmo tem um cafezinho aí para nós, tá? Aguenta as pontas, né, Ariston? Ariston vai dar café para nós. É você. Eu quero tomar café macho hoje. Então, vamos. Chico, no ano de 31 para 32, o que aconteceu? Publicou a sua primeira obra, Parnaso de Além Túmulo. Chico publica Parnaso no Brasil, o Balde publica a Grande Síntese, o Evangelho da Ciência. Um tinha que provar a comunicabilidade, que existe mundo espiritual, porque Chico tinha que escrever no meio da multidão, consolando mães, provando que o plano espiritual podia falar. E, diante do público, ele atestava a mediunidade da psicografia, escrevendo para quantos estivessem olhando para ele. Emmanuel estava ali. Outros espíritos manifestando estavam ali por perto, através da psicografia. O Balde era um pouco diferente. Ele tinha que silenciar. Ele tinha que se tornar introspectivo. Porque Jesus disse, o reino de Deus não está aqui nem acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Filhos do Altíssimo, vós sois deuses. A nossa alma fala conosco, a sabedoria vem de dentro e ela manifesta. A intuição manifesta também. Outra forma evolutiva dessa comunicabilidade. Então, meus amigos, o livro A Grande Síntese de Pietro Baldi foi traduzido do italiano por Guilom Ribeiro e publicado no Brasil em 1939 pela Livraria Editora da Federação Espírita Brasileira. Vou passar uma informação. Sim. Que eu acho importante. Fique à vontade. Você acabou de informar que a Grande Síntese foi traduzida por Guilom Ribeiro, aqui no Brasil, primeiramente, não é? E publicada pela Federação. A informação que precisamos passar, na forma de complemento, é que nós temos aqui a carta assinada por Guilom Ribeiro, aqui no museu. A carta assinada por Guilom Ribeiro, falando pela Federação Espírita Brasileira, endereçada a Pietro Baldi, na Itália, pedindo-lhe autorização para editar a obra aqui no Brasil. Então, a primeira grande síntese no Brasil foi iniciativa da FEB, com autorização de Pietro Baldi, na Itália.
E essa carta que deu origem a esse acontecimento, está conosco aqui na Biblioteca Pietro Baldi. Essa informação. E vale muito a pena também ser lida o prefácio de Guilhom Ribeiro sobre essa grande síntese, a primeira tradução. Ali ele dá uma identificação do endereço de sua voz. É um prefácio muito lindo também. Viu como vocês são chiques? A carta está aí, para vocês, né, olharem. Acho que já dissemos que também aí no memorial, de Baldi, nós temos outras cartas, por sinal, algumas estão aí nas pastas, né? Monteiro Lobato. Sim, Einstein, Monteiro Lobato, né? Monteiro. Isso, tem várias. Pensadores, filósofos da época. Ernesto Bozano fala que todo sonho é encontrar um livro na sua vida. E ele já havia encontrado dele, a grande síntese. Eu retroagir um pouquinho aí? Pode falar. Aquela questão da madrasta, lembra? Estamos retroagindo na exposição. Madrasta e mãe. Eu estava presente quando perguntaram a Chico Xavier qual a diferença final entre madrasta e mãe. Chico respondeu assim espontaneamente, no ato. Disse, olha, mãe é aquela que anda pelas ruas com o filho segurando na mão da criança. Madrasta é aquela que vai na frente e o filho que se vire. E sabe por que ele está dando essa informação? Porque o dia que Cidália morreu e ele soube que ia ficar com a madrinha, pequenininho, ele procurou a mão da madrinha para que ela o carregasse. E ela não pegou na mão dele. E ela foi à frente sozinha. E o pobre menino Chico ficou para trás. Veja como que isso marca uma personalidade. Pode ser Chico, pode ser qualquer um, porque todos nós precisamos de mães e de pais nesse mundo. No prefácio de A Grande Síntese, uma mensagem, prestem atenção, para quem não aprova a obra, nós estamos entre amigos e a gente pode falar rasgado. No prefácio, uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. A Grande Síntese é o evangelho da ciência, renovando todas as capacidades da religião e da filosofia, reunindo-as à revelação espiritual e restaurando o messianismo do Cristo em todos os institutos da evolução terrestre. Curvemo-nos diante da misericórdia do Mestre e agradeçamos de coração genuflexo a sua bondade. Então, foi presente do alto, presente de sua voz. Há quem diga que a sua voz era a voz do Cristo falando com a humanidade, nessa infância espiritual, necessitada de luz e de norteamento dos seus passos. Então, a Grande Síntese foi tudo isso. Surgiram nos anos seguintes, ainda na Itália, grandes mensagens, a Grande Síntese, as Noures, a Sese Mística, que é o meu livro que eu amo, História de um Homem, Fragmentos de Pensamento e Paixão, a nova civilização do terceiro milênio, problemas do futuro, ascensões humanas, Deus e o universo. E eu estou falando rápido, porque o Lucas falou que o meu tempo está acabando. Nesta terra do Cruzeiro do Sul, olha só, quem são esses dois? O Chico está diferente aqui, né? Olha que bonitinho, os dois, junto com os livros. Junto com os livros, antes dele receber, de Chico receber as primeiras páginas, a dona Carmen Perácio, lá no Centro Espírita, né, do Luiz Gonzaga, ela teve uma visão de um monte de livros caindo na cabeça de Chico. Sabiam disso? Ela teve essa visão, um monte de livros caindo. Aí eu achei linda essa foto, porque os dois estão manuseando livros. Cada um da sua maneira. O evoluído abraça, afaga, soma, aceita. O involuído desconfia, secciona, exclui.
Nesta terra do Cruzeiro do Sul, o Baldi foi convidado por um grupo de espíritas e veio em 1951 e realizou dezenas de tarefas, de conferências, porque os espíritas, com toda a bagagem do Consolador, era que estava pronto, mais próximo para receber o que ele tinha para oferecer. Então, ele recebeu, lá nesse livro do Marcel Souto, vocês já viram que ele faz um relato jornalístico da vida de Chico. Então, ele coloca assim: recebeu uma visita ilustre no Centro Espírita Luiz Gonzaga, o professor italiano Pietro Baldi, autor de um dos livros de cabeceira de Chico, A Grande Síntese. Viu como que é nota de jornalista? Ele coloca como jornalista na obra. Achei muito legal isso aqui. Então, era uma notícia. No dia 17 de agosto de 1951, 2 grandes médiuns se encontraram na casa do senhor Rômulo Joviano, então diretor da Fazenda Modelo, porque Chico trabalhava. Trabalhou em armazém, trabalhou em tecelagem, trabalhou na Fazenda Modelo, fazendo as escritas. Então, trabalhando e servindo. Então, nessa fazenda, foi o local onde eles tiveram um grande e luminoso encontro, onde Chico Xavier e o professor Pietro Baldi, médium do livro A Grande Síntese, lançado em solo italiano, se encontraram. E daí, os dois recebem mensagens superiores. Pelas mãos, olha só, Clóvis Tavares, o grande amigo Clóvis Tavares, diz: excelsas mensagens são recebidas, uma do grande São Francisco através de Chico, outra de sua voz pela caneta do missionário de Gúbio, ou seja, através do próprio Baldi. Presta atenção. Pedro, estás sentindo aqui nesta noite minha presença. O Brasil é verdadeiramente a terra escolhida para berço desta nova e grande ideia que redimirá o mundo. Pelas mãos de Chico, Pedro, o calvário do mestre não se constituía tão somente de secura e aspereza. Colhe as rosas do caminho no espinheiro dos testemunhos, entesoura as moedas invisíveis do amor no templo do coração. Então, são testemunhos da verdade que esse aqui professava, e esse afirma, atesta, através da sua mediunidade. Em 8 de dezembro, o que acontece? Ele desembarca no Brasil com esposa, filha, Maria Adelaide ainda está viva, né? Atendendo um convite dos amigos de São Paulo e veio morar no Brasil. Aqui no Brasil ele viveu, sofreu, trabalhou, se sentiu, às vezes, mal compreendido, por vezes abandonado, desalojado do apartamento onde ele estava, mas a lei é tão boa que alguém apareceu com um dinheiro e entregou na mão dele para ele comprar um apartamento. Pergunta se ele sabe de onde veio esse dinheiro. Pergunta quem era o homem. Ia ser despejado. Não foi, porque o dinheiro veio na conta certa para ele comprar um apartamento, né? Era no edifício Nova Era, não é isso? Então, ele, no Brasil, escreveu profecias, comentários, problemas atuais, o sistema, a grande batalha, evolução, evangelho, a lei de Deus, a técnica funcional da lei de Deus, queda e salvação, princípios de uma nova ética, descida dos ideais, um destino seguindo Cristo, pensamentos, e coroado com a última obra, Cristo, e prevendo a época do seu desencarne. Se você fizesse a previsão do dia da sua morte, como você ficaria? Morria antes, de medo de morrer. Os grandes não têm medo, né? Eu fugia de casa nesse dia. Eu também ia fugir, não sei para onde, mas a gente fugia. Ele fez a previsão da sua morte e finalizou a sua obra com sangue e lágrimas. E aí ele desencarna no Hospital São José, quarto 5, aos 30 minutos de um ano bissexto, 29 de fevereiro de 1972. Aqui, 2 mediunidades. Lucas, se eu passar 5 minutos, você me protege aí? Só um pouquinho. 2 mediunidades, 2 vidas, 2 almas que se encontram com tarefas semelhantes, porém não iguais, mas igualmente valorosas. Vamos fazer um paralelo? Olha só, Chico Xavier, psicografia, aquela psicografia ali, quase que mecânica, né?
Ubalde, ele escrevia na frente das multidões. Ubalde, prelúdio da mediunidade do futuro, mostraria que a mediunidade é intuitiva, no solitário, num quarto humilde, naquele Rafael, só com uma mesinha, silencioso. Enquanto os outros dormem, ele escreve silenciosamente. Ele e a sua consciência, fazendo ressonância com as vozes do alto, para que a verdade se corporificasse no papel. Assim, Chico tem a missão de provar a existência da mediunidade e da comunicabilidade. Ah, Chico, essa carta que você recebeu é meu filho. Ei, meu filho. Isso é o quê? Prova, atestado da prova da idoneidade de Chico. Qual era a missão de Pietro Ubaldi? Mostrar como, por que surgiu o universo físico, o porquê da evolução humana. Chico atestava e mostrava, através de cartas e livros, a existência da reencarnação. Ubaldi tinha a missão de mostrar o porquê de existir reencarnação, de falar da queda do ser na figura simbólica de Adão e Eva, mostrando que nós somos centelhas divinas e nascemos prontos. Já vou adiantando. Que afastamos consciencialmente de Deus, não espacialmente, porque Deus é maior do que tudo e a todos, estamos mergulhados na substância divina, mas estamos inconscientes da nossa grandeza. Só uma parte fez isso. Vocês fizeram, eu também. Outros não. Essa é a figura simbólica da expulsão do paraíso. E agora há que se acender e voltar para o Pai. Isso é evolução. Ubaldi, toda a obra dele atesta isso, reencarnação, evolução, relação com o mundo espiritual. Ele só está mostrando o porquê que tudo isso começou nas nossas vidas. Chico mostrou que existe. Ubaldi vem mostrar o antes, sem tirar um pingo, nem uma vírgula da obra consoladora. Então, vejam, meus amigos, Chico tem que mostrar a relação do mundo físico e espiritual. Pietro Ubaldi tem que falar que a evolução é uma ampliação da nossa consciência. O reino de Deus não está aqui nem acolá. Ele está dentro da nossa alma e ele vai manifestando. E nós vamos ampliando a nossa consciência e percebendo por nós mesmos. Chico nasceu na pobreza e na simplicidade. Pietro Ubaldi foi rico materialmente, mas se fez pobre para mostrar a sua riqueza espiritual. Duas provas, duas grandes provas: pobreza e riqueza. Chico não casa, mas tinha que cuidar da família, tinha que trabalhar para dar o pão. Ele vem para cuidar da obra e da família. Então, em a grande síntese, a intuição é colocada pelo próprio Ubaldi assim, através de sua voz. Prestem atenção. Não vos espanteis com esta incompreensível intuição. Começai por não negá-la e ela aparecerá. Assim se manifestará e aparecerá em vós essa psique mais profunda, por lei natural de evolução, por fatal maturação que está próxima. Tem que maturar o espírito. É necessário acreditar no reino de Deus, nas coisas espirituais. E elas se manifestam. Nós estamos vivendo a época da fé raciocinada. Mas nós não somos uma simples fé raciocinada, nem somos mente. Nós somos para além. Por isso que se medita. Por isso que hoje a gente está incluindo meditação, porque eu medito, eu silencio a mente tagarela e começo a perceber um outro ser por detrás de tudo isso. Somos nós. Uma faculdade de visão direta, esta é a intuição da qual vos falei. Purificai-vos moralmente e refinai a sensibilidade do instrumento de pesquisa que sois vós, e só então podereis ver. E então ele tinha visões através dessa intuição. A intuição, olha o que Emmanuel fala. Olha o que Emmanuel fala de intuição. Faz-se mistério em vossos tempos que busqueis desenvolver todas as vossas energias espirituais, forças ocultas que aguardam o vosso desejo para que desabrochem plenamente. O homem necessita das suas faculdades intuitivas, através de sucessivos exercícios da mente, o qual, por sua vez, deverá vibrar ao ritmo dos ideais generosos,
Cada individualidade deve alargar o círculo das suas capacidades espirituais, porquanto poderá, como recompensa à sua perseverança e esforço, certificar-se das sublimes verdades do mundo invisível sem o concurso de quaisquer intermediários. Poderá ser uma visão direta, na fonte, captando outras mentes que vibram, porque tudo é sintonia. Aqui nós vamos falar de ressonância. Quem está embaixo se eleva, quem está no alto confirma, e aquilo vai para o papel, mas é uma visão. Não dorme, não, o café está chegando. Aqui tem outro texto, olha, Irmãs do Foi em Lírios de Esperança, só esse finalzinho. Por esse motivo natural, não será exagero afirmar que o século XX, no que tange à mediunidade, foi o período de ensaios promissores, tendo em vista o futuro glorioso que espera o homem psíquico do século XXI. O homem psíquico. A mediunidade de efeitos físicos, observem que os fenômenos estão diminuindo, estão vindo os fenômenos psíquicos. E o balde, eu não posso deixar de falar. Nós tivemos a era do politeísmo, presta atenção. A época do monoteísmo, colocando Deus longe de nós e numa forma humana. Agora vem o balde e coloca para nós o monismo. Por quê? Eu pergunto para vocês, se na codificação está escrito que Deus é eterno, justo, bom, infinito, ilimitado, onisciente, onipresente, na formação de tudo, só existia no princípio quem? Quem? Deus. Se Deus resolve nos criar, Ele só poderia tirar matéria-prima de onde? Então, Ele nos cria da sua própria substância divina. Então, é direto. Filho de cachorro é o quê? Filho de gato, gatinho. Filho de Deus? Ah, ainda bem. Porque as plateias têm medo de falar que filho de Deus é Deus. Vocês já falaram até no diminutivo. Deusinho, mas é Deus. Então, significa o quê? Do perfeito sai alguma coisa imperfeita? Deus nos criou de alguma coisa podre, nos pôs na matéria e fala assim, evolui? Não. Do perfeito e do ilimitado só pode nascer substâncias divinas e perfeitas. Então, aconteceu alguma coisa, Rosana, porque eu estou na matéria. Eu olho para mim, o bem que é o mal que não quero, segundo Paulo, faço. O bem que não quero, faço. Então, aconteceu alguma coisa. Aconteceu, meu amigo. Aconteceu alguma coisa, por isso que nós estamos do jeito que estamos. Mas o humanismo, ele mostra, então, que se Deus nos criou da sua substância, Deus é tão ilimitado, essa esfera é só uma representação, tentando mostrar a grandeza divina, porque a nossa mente põe limites. Então, Deus é ilimitado, nos cria da sua substância divina, e nós somos a criação, sendo centelhas e mergulhados em Deus. Deus está dentro de nós e nós chamamos de Deus imanente, mas Deus é maior do que a própria criação. Ele é um Deus transcendente. E nós estamos apenas inconscientes da presença divina e da nossa própria presença espiritual, do que nós somos capazes. Brilhai a vossa luz, já dizia quem? Então, o balde, na sua visão, ele mostra para nós a equação da substância. A letra ômega representa o universo todo. E aí sua voz diz assim, chamei àquela fórmula, a grande equação da substância, porque exprime as várias formas que a substância assume, embora sempre permanecendo idêntica a si mesma. Tudo no universo é substância divina. Só muda o estado. Traduz. Água em temperatura ambiente é líquida. Se colocar fogo nela, vira o quê? Se vocês colocam na geladeira, vira o quê? Mas tudo é o quê? A mesma? Logo, no universo, tudo é substância divina. Átomo, energia, tudo é substância divina em evolução. Olha só. Então, tudo é substância divina.
Olha isso aqui, André Luiz. Irmã Evelina, quem lhe disse que não moramos lá na arena terrestre, detidos igualmente num certo grau da escala de impressão do nosso espírito eterno? Qualquer aprendiz de ciência elementar no planeta não desconhece que a chamada matéria densa não é senão a energia radiante condensada. Em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. É a mesma coisa de a grande síntese? Perfeito? André Luiz. Então, nós vamos ver que, caminhando da matéria mais densa para a energia, nós vamos voltar à condição de espírito. Mas alfa espírito, beta energia e gama matéria, tudo é substância, consciência divina e evolução. Matéria que parece estática e parada, segundo a própria física, está tudo em movimento, as partículas. E aquilo que eu acho que é duro, tangível e sem movimento, só tem ideia de tangibilidade porque está em constante movimento. E Einstein traz essa... Não sou professora de física, não sou. Entendo muito pouco. Jovens como Rafael dão aula de física. Eu não. Mas Einstein descobre para nós, dentro da sua teoria da relatividade, que energia e matéria falam da mesma coisa. Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, matéria, que nós achamos que é algo inerte, que achamos que Deus pegou a matéria, pegou o espírito e colocou para evoluir, não é bem assim. Porque espírito e matéria são a mesma coisa. Há muitas moradas na casa do meu pai. E nós moramos numa morada muito densa, de homens e seres atrasados. Mas existem mundos mais evoluídos. A matéria é diferente, mas também é matéria. Enfim, olha isso aqui. O Livro dos Espíritos. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? Olha os espíritos deixando uma brecha. Só Deus o sabe. Por quê? Eles podiam dizer, não, matéria e espírito são duas coisas completamente diferentes. Mas vejam bem, quando vocês entram para a escola, o primeiro número que vocês aprenderam foi o 0, 1, e a professora ensinou, olha, Rosana, existe o 0, 1, 2, 3. Quando eu fui fazer, na minha época, o ginásio, aí eu aprendi que existia -1, -2, -3. Não foi assim com vocês também? Aprenderam os números positivos e aprenderam que tinham números negativos. Tem alguém certo e alguém errado? Está todo mundo certo. O balde vem mostrar para nós o que é que tem ares de matéria. O que é a matéria? Olha o Livro dos Espíritos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Porque os espíritos queriam mostrar para nós que a evolução vai desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, arcanjo está lá no átomo. Meu Deus! A Gênese, sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Então, evolução é a completa desmaterialização do espírito. Literalmente. Somos matéria, estamos num estado de matéria e voltaremos a Deus somente espírito. Saímos de Deus espírito, porque se Deus é substância divina, e lá em João está, Deus é espírito. A primeira criação foi espiritual, porque Deus espiritual só podia criar espírito. Deus não brinca construindo matéria e colocando espírito. Deus nos deu liberdade, sabedoria, criatividade, nos deu um campo de ação. Alguns fizeram um movimento e achou muito bom, começou a achar que era Deus. A dança da vida dançou além dos limites e foi afastando. Isso é a queda. Surge o universo físico. Quem fechou pouco vive em mundos mais de consciência, fluídicos, leves. Quem foi, vamos dizer, o balde usa a palavra rebeldia, tentando acondicionar a mente humana.
Os rebeldes, aqueles, dependendo do impulso da revolta, caíram feio. Caiu em mundo de matéria. Ou seja, o espírito se dobra, o espírito se verga e toma outra da natureza, guarda dentro de si toda a sabedoria, ela não se perde. Isso é o inconsciente rico que Freud descobriu. Então, a matéria é o próprio espírito congelado, fechado, dobrado, emborcado. Quem fechou pouco, ajuda quem está lá embaixo. Só existe evolução para quem evoluiu, que os espíritas não tremam na cadeira. O Balde está falando dessa outra parte aqui. Eu vou voltar. Essa aqui é a codificação, é a subida. Depois que cai, fecha a consciência, nós temos que fazer a nossa subida, o retorno a Deus. Isso está em a vida continua. Evolução, a vida é o nosso retorno para Deus. Só retorna para algum lugar quem foi. A turma que veio de Goiânia vai retornar para Goiânia. Eles estão morrendo de sono, mas vai voltar. Né? Então, veja, isso tudo é para dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E, só para a gente lembrar, aqui eu já falei, não vou falar mais. Olha lá em Salmos, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Em Mateus, assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Não é isso? Então, vejam, a evolução é a manifestação, a mudança da nossa natureza. Nós somos o que sentimos, pensamos, falamos, fazemos, desejamos. Não tem inveja branca nem inveja preta, tudo é inveja. Tudo isso faz parte e tudo precisa ser purificado. Então, é dessa parte que eu acabei de falar, da involução, que está escrito em Deus e Universo. A grande síntese fala da evolução. E Deus e Universo depois vem falar da nossa queda espiritual. Por isso que Deus é bom, Deus é Pai, Deus não criou o universo físico para a gente sofrer e ralar. O universo é consequência do fechamento da nossa consciência. Ninguém caiu de Deus e pulou para o universo. Nós viemos fazendo uma viagem e permanecemos no mesmo lugar, porque não tem como sair de Deus. Se Deus criasse a matéria fora dele, ele seria limitado. Olha essa citação de Lucas. Jesus, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso aqui é uma representação dos anjos. Então, a gente vai ver na figura da Bíblia a ideia do pecado original, por isso que a gente era batizado, para livrar desse pecado original, porque é simbólico. É simbólico. Eu posso interpretar. Adão pode ser o espírito. Eva foi criada da costela, das entranhas. Era uma possibilidade, matéria. E depois que você cai, e tudo que sobra aqui, que forma o universo físico, gente, isso aqui tudo é chamado de antissistema. O mundo espiritual, as colônias espirituais na obra ubodiana é chamado de antissistema. E a criação divina foi a primeira, o sistema. Deus criou espíritos. O homem decaído veio viver no universo físico. Então, teríamos mais coisas, 2 slides. Eu agradeço a vocês, porque senão eu fico falando só mais um pouquinho, até de noite. Tá bom? Só para a gente entender que o Ariston falou que acabou, eu já acabei. Já acabei. Queria agradecer a vocês, eu tenho uma paginazinha. Eu sou jurássica em internet, tenho muita dificuldade, mas estou labutando com essa página. Todos os dias, por inspiração, eu escrevo, coloco imagens, mensagens para ser compartilhada. Tenho os 2 livrinhos que já publiquei lá. E a gente vai ter tempo para ir conversando. Obrigada a todos.